teve a mãe da minha mãe Beata de Anajá, meu pai Jair Ogum, e saúdo a todos na figura dessas duas grandes personalidades, essas grandes riquezas que é para a nossa história do Candomblé e da Umbanda. Falar em 10 minutos é sempre muito difícil, mas eu queria justamente pegar o ponto da pesquisa de mapeamento dos terreiros de Umbanda e Candomblé, que é um feito inédito na história do Estado do Rio de Janeiro e também no país. Essa pesquisa ela foi construída depois de 5 anos, batendo de porta em porta, pedindo ajuda a uma universidade que pudesse acolhê-la, pedindo a políticos que tivessem a coragem e a atitude de liberar emenda para poder realizar esse projeto. Qual que é a importância desse projeto? Você jamais vai desenvolver política pública para segmento algum se você não souber quantos são e aonde estão. Então, nenhum pai santo teria condições, antes dessa pesquisa, nenhuma federação, ninguém poderia dizer no Estado do Rio de Janeiro quantos terrenos existem de fato. Nós faríamos suposições, 5 mil, 10 mil, 7 mil, quase uma loteria, né? E hoje a pesquisa de mapeamento, ela depois de 2 anos em campo, nós fizemos levantamento, hoje isso foi apresentado ao Conselho Griot, minha mãe Beata é a grande mentora, junto com o pai Pedro, e temos outro membro do Conselho aqui na mesa, que é o pai Renato Jobaloé. Nós prestamos conta a esse conselho, é um fator inédito, usando o conceito de cartografia social, ou seja, os pais de santo foram convidados a dialogar com o governo e com a PUC. A PUC não pegou a pesquisa e falou, é bonitinha, vamos fazê-lo. Não, os pais de santos deliberaram o tempo inteiro sobre a construção e finalização desse projeto. Então, terminamos uma primeira etapa hoje, existe já emendas pedidas para continuidade, mas depende da negociação política, é assim que funciona, não adianta, a despeito até da minha própria concordância, e nós apresentamos hoje 845 casos mapeados em 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, com 2.000 casas na fila de espera. O que isso significa? Que essas 845 casas foram visitadas pelo pesquisador. As casas que não foram visitadas, elas foram feitas esse mapeamento em mutirões, autorizadas pelo Conselho Griot. Então, no site, não sei se tem internet aqui, porque se tiver, a gente pode mostrar isso agora. As casas que aparecem em amarelo, elas foram mapeadas, mas não foram visitadas fisicamente. Foi alguma ação que eu fiz em Araruama, em Cabo Frio, em Macaé, pelo Rio de Janeiro todo. Então, por que é importante para a gente isso? Porque, primeiro, a gente tem um levantamento oficial. Já foi negociada agora também uma emenda na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro para fazer um mapeamento somente no município do Rio de Janeiro. Aí a gente vai poder fazer como Salvador, mostrar o resultado fixo de um município. Porque quando a gente falou 155, está muito longe da verdade, mas ninguém fez. É um feito inédito. Foram 20 pesquisadores em campo, gente de Santos trabalhando, gente negra. Quando a gente fala em ações afirmativas, não contra-ataque quem é discriminado, é não fazer ação afirmativa. Então, isso foi uma promoção mesmo de ação afirmativa e foi financiado pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que teve, à época, o ministro Edson Santos com a coragem de liberar recursos para isso. Porque dentro da própria Secretaria não havia consenso que fosse liberado recursos para isso. Essa pesquisa também ela realizou o primeiro levantamento oficial de casos de intolerância religiosa. No país inteiro, ninguém nunca fez um diagnóstico desse. Então, a gente tem esse estudo como objeto de análise dos casos de intolerância, porque pouquíssimos casos de intolerância vão para a delegacia. A gente tem medo, a gente não sabe que é um direito nosso, que é crime, inclusive, nos atacar. Então, houve um primeiro estudo e a pesquisa funcionou. O povo do santo é tão carente, qualquer coisa que você faz gera o que você falou. Procura o gabinete e a pesquisa de mapeamento foi extremamente procurada. Os pais de santo ligavam para lá e a gente não tinha como dar conta disso. Isso também foi um dado que nós levantamos. Outro dado que nós levantamos extremamente importante, e esse eu me orgulho muito de publicizar, e por favor peguem essa informação e multipliquem ela, é o trabalho social feito nas casas. Porque nós sabíamos que existia, mas nós não tínhamos como comprovar. Então, nós visitamos casas que, além da distribuição da cesta básica, que acontece com parceria ou não do governo, o Pai de Santo, isso qualquer Pai de Santo aqui sabe a linguagem que eu estou falando. A gente fornece remédio para o filho, é enxoval da criança que vai nascer, é o enterro, é a gente que paga, o filho foi expulso de casa por algum motivo que é homossexual, ou porque não aceita a religião, vai morar no terreiro, e etc. Então, tem, claro, trabalhos muito mais formalizados, tem terreiro que tem consultório dentário, tem terreiro que tem atendimento psicológico, mas cada um de nós fazemos algum trabalho social. E o
que a pesquisa comprovou, se pudesse abrir um mapa, não sei se alguém tem internet aí, o computador tem ali, os terreiros estão junto aos bolsões de miséria do Estado. Quando você abre o mapa, tem no site do mapeamento, tem mapa, aí você abre, tem desenho cartográfico do Rio de Janeiro. E os terreiros estão no bolsões de miséria. Você pega a Zona Sul, está aqui limpinho assim, não tem terreiro. Agora, se você transita pela Zona Sul, você vê igrejas. Um diagnóstico que a gente já levantou é que os terreiros, parece óbvio, mas isso não estava estudado, não tem condições de pagar espaço nas vias públicas de acesso. Não por acaso as igrejas ocupam esses espaços, né? Estão ali nas rotas principais, onde passa ônibus, carro, táxi, onde tem grandes movimentos de pessoas. E nós, cada vez mais indo para o interior, para a Baixada, para o subúrbio, tanto que a maior concentração de terreiro é Baixada, seguida da Zona Oeste e depois Zona Norte. Então isso não é por acaso. Isso não é por acaso, isso tem um porquê e o recorte disso chama-se discriminação. Diante dos casos de intolerância que foram levantados, nós entendemos que tínhamos que desenvolver um equipamento público para dar conta dessas demandas. Então voltamos à mesma Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial e pedimos a criação de um centro de referência contra a intolerância religiosa. Foi acatado na mesma hora. Na mesma hora, ainda era o ex-ministro, liberou, e isso está em 1 ano e meio para a gente poder oficializar. Porque como o pai Renato falou, e a gente tem que ter essa sabedoria, a mãe dele também falou, a questão política, ela existe. Não adianta a gente ter a ilusão, sair daqui, não, porque eu sou apolítico. O que é político? Se as leis que são deliberadas lá, você tem que acatar. Se você é político, então não paga imposto. Eu quero ver essa atitude política não pagando imposto. A gente se submete às leis que são decididas lá no Congresso. Então, infelizmente, algumas articulações políticas estão atrasando o processo de criação desse centro de referência, mas ele já está registrado no Diário Oficial, o dinheiro já está na conta do Estado há 1 ano, ele já gerou recurso, porque é obrigatório por lei que você invista esse dinheiro, e a gente está esperando apenas que as coisas finalizem o processo burocrático para criar esse centro. Eu queria finalizar dizendo que é muito importante que as casas de santo protagonizem as suas articulações sociais e políticas. Hoje a Casa do Perdão foi eleita membro da Comissão Eleitoral do Conselho de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. Você tem na sua equipe o Rodrigo, que acompanhou a Casa do Perdão desde o início, quando a gente começou a fazer trabalho no presídio. Fomos para muitos presídios juntos, passamos mal, fizemos parte daqueles que denunciaram a polícia, enfim. Essa articulação das casas de terreiro dentro dos equipamentos públicos muda a nossa história. Só tinha uma vaga para a sociedade civil, a Casa do Perdão ocupou. Eu creio que das 80 instituições que são candidatas a membro do Conselho, a Casa do Perdão não é, uma vez que eu estou na Comissão Eleitoral. Pouquíssimas serão terreiro. É lamentável, porque é muito bom contar com nossos pais. Porque tivesse um evangélico lá, contariam com seus pais. Então é muito importante, talvez alguns aqui nem saibam o que está sendo criado, um feito inédito de nós, militantes dos direitos humanos desse país, criar nesse Estado um conselho que está assinado há 1 ano e que ainda não tinha ido para o papel. Então é preciso, sobretudo, paciência, calma, porque lidar com política não é fácil. Lidar conosco não é fácil, é sempre assim, a gente chama 100, vem 30, chama 300, vem 100, é assim, mas por favor não desanime, eu quero dizer que acho muito importante a sua abertura, que é um feito inédito que está acontecendo aqui. Normalmente eles vão pedir um voto, depois se elegem, voltam ou não para falar conosco. Aqui é um processo inverso, ele se elegeu e está voltando para cumprir um compromisso de campanha que nós não conhecíamos. Eu, enquanto estudante das ciências sociais e política, acho extremamente importante, porque a engenharia política se constitui de vários partidos. Porque para votar, eu estive em Brasília, não estive com você, mas estive com a Érica Cocai, com todo mundo que articulou a criação da Frente Parlamentar, falei sobre isso na rádio, falei no blog, postei para 5 mil e-mails, que é da nossa rede de relação, para falar da importância dessa Frente Parlamentar. Porque a bancada evangélica, a bancada católica, elas existem e são legais. Não há inconstitucionalidade. O prefeito Eduardo Paes acabou de mandar votar na Câmara de Vereadores o ensino religioso nas escolas, com dinheiro público. Eu estive lá na audiência pública e vi que a bancada evangélica e católica estava toda lá. Falei, vai aprovar. Então seria uma tolice eu tenho aqui e gritar, não quero, não sei. Aprender a jogar o jogo que estão jogando.
quem está dando as cartas não somos nós, porque eu olhava assim, não tinha um parlamentar nosso. Não tinha um. Então, o que foi proposto? Propomos que criássemos um conselho interreligioso, porque ecumênico. Eu, às vezes, vejo participando de ato ecumênico, é muito perigoso isso, porque ecumênico não contempla quem não é cristão. Eu, enquanto humanista, eu sou cristão, mas o candomblé não é cristão, e o judeu não é, o islâmico não é, então tem que ter um cuidado com isso. Então, a gente propôs o acompanhamento de um conselho interreligioso, para que nossos filhos não vão estudar no colégio público e voltem para casa dizendo que nós somos falando. Ele pode ser ensinado com dinheiro público isso. Então, essa atitude aqui de nós virmos, saímos na segunda-feira, depois do trabalho, cansados, significa que nós estamos preocupados com a questão religiosa para além desse tempo. Então, o seu mandato abrindo as portas para a gente, eu vejo com muito bons olhos. Tem que ser um partido, o PSOL, o PT, o PDT, o PMDB, tem que ser vários partidos, porque bancada se forma assim. O que libera a emenda é bancada. O deputado pede. Mas aí a bancada é que vai negociar. E nós não temos bancada. Então seria uma tolice, todo mundo sabe aqui, publicamente, eu sou muito ligada a Edson Santos, a Gilberto Palmares, mas tenho um carinho imenso pelo Chico Alencar, professor da escola dos meus filhos, foi professor da escola dos meus filhos, estudo, tem um carinho muito grande também por outros partidos que seguram a bandeira daqueles, entre aspas, são minoritários. Porque eu acho muito preocupante quando falam que nós somos minoritários. Porque esse quantitativo de quando era 542 casas, me dava um universo de 160 mil adeptos. Tá bom? Então, vamos rever, porque o IBGE não perguntou pra gente quanto nós éramos, não. Então, quando eles falam que nós somos minoritários, isso é questionado. Obrigada. Claro, a causa mesmo